Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos continuar o nosso estudo sobre derivada de funções de duas variáveis. No vídeo anterior nós vimos o primeiro caso da regra da cadeia para funções de duas variáveis e nesse vídeo de agora, então, nós vamos ao segundo caso, tá? O que trata esse segundo caso? Ele vai tratar de funções desse tipo aqui, ó. Você tem z em função de x e y, e x e y são funções de s e t, né? Então, como é que você consegue as derivadas parciais de z em relação a s e em relação a t, tá? Como z é uma função de x e y, bom, as derivadas parciais em relação a x e em relação a y você obtém, tá? Mas, quando o x e o y também são funções de s e de t, então no final do dia, z vai ser uma função que depende de s e de t, tá? E aí, como é que você faz? Como é que você deriva parcialmente z em função de s em função de t? Tá? Isso aqui nós vamos ver nesse vídeo de agora. Você pode observar que isso aqui é uma típica situação de composição de funções, né? Isso aqui é uma composição de funções e um tipo nós vimos no vídeo anterior, né? A bibliografia continua sendo a mesma, nós vamos continuar usando basicamente ou mais fortemente o livro do Stuart na sua sétima edição. Tá? Vamos à regra da cadeia, vamos relembrar a regra da cadeia que nós vimos no vídeo anterior. Né? Então, suponha que z seja uma função que dependa das variáveis x e y. Suponha que essa função f aqui ela seja diferenciável em x e em y. Suponha que a sua variável x dependa de t via a função g e que y seja uma função de t via a função h. Vamos supor que essas duas funções aqui, a g e a h, também sejam funções diferenciáveis em relação a t, ou seja, suas derivadas ordinárias, elas existem, derivadas do jeito que a gente vê lá no cálculo 1. Né? Então, a z, nesse caso aqui, né, z vai ser uma função de t no final do dia, né? Porque se z depende de x e y depende de t, no final das contas, z vai depender do t também, portanto, isso é um típico exemplo de função composta, né? É uma típica situação de função composta. Aí você fala assim, bom, mas se z for uma função de t, posso querer calcular a sua derivada em relação a t. Né? Nesse caso, z vai virar uma função de uma única variável, da variável t, e aí você pode perguntar, mas será que essa função ela vai ser diferenciável em relação a t? E esse teorema está dizendo que sim, ela é diferenciável em relação a t e você pode determinar quem é a sua derivada. A derivada ordinária de z em relação a t, como é que você faz? Você pega a derivada parcial de f em relação a x, essa você tem aqui, né? Multiplica pela derivada de x em relação a t. X é dado, então você pode derivar x em relação a t. Pega esse produto aqui e soma com o seguinte produto. Derivada parcial de f em relação a y, que multiplica a derivada de y em relação a t. Né? Então, como o z, isso aqui você pode escrever assim, né? Como o z depende de x e depende de y, ele tem essas derivadas parciais aqui, em relação a x e em relação a y. Tá? Então, essas duas derivadas aqui, elas existem. Como x depende de t e y também depende de t, então você tem essas duas derivadas aqui, derivada de x em relação a t e de y em relação a t. Você faz essas multiplicações aqui e soma. Isso é o que diz a regra da cadeia no primeiro caso. É assim que você faz quando você está nessa situação. Tá? Agora vamos considerar uma outra situação. Então grave isso daqui. Tá? Isso daqui nós vamos usar no próximo slide já. Essa noção aqui nós vamos usar já no próximo slide. Porque agora nós vamos considerar a situação em que z é uma função de x e y, ou seja, z está em função de x e y via função f, e x e y são funções de outras duas variáveis, que nós vamos chamar de s e de t. Né? Vamos dizer que x seja uma g de st e y uma h de st. Então, o que acontece? Z, que é f de xy, acaba sendo f aplicada em g de st, h de st. E, portanto, ela é indiretamente uma função que depende de s e de t. Originalmente, ela depende de x e de y. Como x e y dependem de s e t, então a z no final do dia vai depender de s e de t também. E aí você pode se perguntar, bom, mas
essas derivadas aqui, a derivada parcial de z em relação a s e em relação a t, essas derivadas parciais existem. Se z é uma derivada, desculpa, se z é uma função de s e de t, ela tem derivadas parciais em relação a s e em relação a t. Tudo aqui nós estamos considerando diferenciável, tá? Todas as nossas funções aqui, você pode calcular as derivadas parciais, tá? Muito bem. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos relembrar como que se calcula a derivada de z em relação a s. Como é que você faz isso, né? Lá, dá uma olhada lá naqueles vídeos sobre derivadas parciais, tá? A derivada parcial de z em relação a s, se você quer determinar ela, você mantém o t fixo e calcula a derivada ordinária de z em relação a s. Então, você mantém o t fixo. Mantendo o t fixo, mantendo o t constante, a sua função de duas variáveis, ela vira função apenas de uma variável s. Como ela vira só uma função de uma variável s, você pode calcular a sua derivada. A derivada parcial de z em relação a s vai ser a derivada ordinária de z em relação a s, mantendo o t constante. Então, você pode aplicar a regra anterior, ó, você pode aplicar esta regra aqui, ó. A derivada ordinária de z em relação, aqui no caso vai ser em relação a s, né? Mas a derivada parcial de z em relação a s, que é a derivada ordinária de z em relação a s, mantendo o t constante, aplicando a regra da cadeia, fica derivada de z em relação a x, então deriva isso aqui em relação a x, e multiplica a derivada de x em relação a s. Aqui vai ser derivada parcial. Tá? Vai ser a derivada parcial. Como o x depende de s e de t, para você calcular essa derivada aqui, você mantém o t constante. O t vai ser sempre constante. Nesse caso aqui, quando você quer derivar em relação a s, você mantém o t constante. Então, vai ser esse produto de derivadas parciais, mais a derivada parcial de z em relação a y, que multiplica a derivada parcial de y em relação a s. Tá? Esta é a fórmula para você calcular a derivada parcial de z em relação a s. Também, se você quer calcular a derivada parcial de z em relação a t, você vai manter o s fixo, o s vai ficar fixo, ele vai ser uma constante. Quando o s for uma constante, a sua função z, ela vai virar uma função apenas de t no final do dia, né? Vai ser uma composição, vai ser uma função composta que vai depender só do t, porque o s você fixou. Você disse, olha, ele é fixo, ele é uma constante, tá? E aí você aplica de novo a regra da cadeia anterior e você tem o seguinte, a derivada parcial de z em relação a t é igual à derivada de z em relação a x, que multiplica a derivada parcial de x em relação a t. Tá? Mais a derivada parcial de z em relação a y, que multiplica a derivada parcial de y em relação a t. Aí você fala assim, mas professor, pelo amor de Deus, antes estavam aparecendo derivadas. Aqui não estava aparecendo derivada parcial, estava na regra da cadeia. Como é que você está aplicando a regra da cadeia? É por causa disso daqui. Esta derivada parcial aqui, ó, como é que você calcula ela, derivada parcial de z em relação a t? Como é que você faz? Você mantém o s fixo. Você mantém ele constante. Mantendo ele constante, a sua função, que dependia, essa aqui, ó, que depende de s e de t, quando você mantém o s constante, s é uma constante, s é um número. É uma constante, não é uma constante. A sua função vira uma composta, ela vira uma composta, e só o t varia. Então só tem a variável t envolvida, porque o s você disse, eu vou fazer ela constante. Ah, vai fazer ela constante? Isso aqui vai ser então uma função composta só em relação a t, porque o s está fixo. Então o x e o y também serão funções só de t, porque o s está fixo. E aí você aplica a regra da cadeia. Porque a regra da cadeia diz isso, né? Se você tem uma função de duas variáveis, x e y são as variáveis. S é fixo, S é uma constante, então você só tem a variável t envolvida. Então essa derivada parcial de z em relação a t que está aparecendo aqui, ela na verdade é uma certa derivada ordinária de z em relação a t. Você pode interpretar ela dessa forma.
Aqui também, ó, essa derivada parcial aqui é a derivada de x em relação a t quando você mantém o s constante. Mantendo o s constante, a sua x vira uma função de t, então você deriva ela. Ah, mas por que usou derivada parcial aqui? Por que usou esse símbolo aqui e não usou d? É porque agora nós estamos com duas variáveis aqui. Você pode fazer esse raciocínio com a variável t e também com a variável s. Você pode manter t fixo e fazer o s variar. Então você vai ter também uma função de uma variável na variável s. Tá? Então essa é a regra da cadeia que você pode resumir desta forma aqui. Né? Então suponha que z seja uma função diferenciável nas variáveis x e y. Suponha que x e y também sejam funções diferenciáveis de s e de t. Ou seja, quando essas derivadas de primeira ordem, tanto da f, da g e da h forem contínuas, então você tem que essas funções são diferenciáveis. Né? A maioria das nossas funções são isso. Né? Satisfazem essa propriedade aqui. Tá? Quando isso acontece, você pode querer derivar a derivada parcial de z em relação a s, e aí fica o seguinte, derivada parcial de z em relação a x, que multiplica a derivada parcial de x em relação a s, mais a derivada parcial de z em relação a y, que multiplica a derivada parcial de y em relação a s. Também você pode querer determinar a derivada parcial de z em relação a t. Se você quer calcular essa derivada, como é que você faz? Derivada de z em relação a x, que multiplica a derivada parcial de x em relação a t, mais a derivada parcial de z em relação a y, que multiplica a derivada parcial de y em relação a t. Tá certo? Dito isso, vamos ao nosso primeiro exemplo. Tá? Então, a nossa variável z, ela depende de x e y via essa função aqui, ó, e elevado a x, seno de y. Nós vamos considerar que x é uma função de s e t, dado por st quadrado, e a y também é uma função de st, dado por s quadrado vezes t. Nós vamos determinar as derivadas parciais de z em relação a s e de z em relação a t. Uma forma que você tem de determinar essas derivadas parciais é escrever z em função de s e de t, e depois calcular essas derivadas parciais que nós queremos de maneira direta. Observe o seguinte, já que o z é e elevado a x seno de y, x é isso aqui, y é aquilo lá, então nós vamos vir aqui nessa equação e vamos substituir x por st quadrado e o y vai ser s ao quadrado t. Percebeu? Lembra quando eu escrevi aqui para vocês? Ó, olha lá. Ó, aqui, ó, z é a f de g de st, h de st. O que foi feito aqui? É isso daqui, ó. É vir aqui, no lugar de x, colocar essa função aqui, no lugar de y, colocar essa função aqui, s quadrado t. Certo? Então, agora, percebe? Ó, o nosso z ficou uma função, virou uma função que só depende de s e de t. E aí você fala assim, mas agora ficou fácil, né? Porque aí eu consigo determinar a derivada parcial de z em relação a s, mantendo t constante e derivando em relação a s. Aqui está em relação a t, mas você vai derivar em relação a s. Boa sorte para você. Boa sorte se você quiser fazer isso. Por quê? Porque se você quer derivar z em relação a s, você vai manter t constante, tudo bem, vai manter t constante, só que para calcular essa derivada, você vai ter que aplicar a regra do produto. Dentro da regra do produto, você vai ter que aplicar a regra da cadeia lá do cálculo 1, cara. Então isso é muito complicado de se fazer. Isso é muito chato, né? É complicado? Dá para fazer? Dá, mas é chato demais. Putz, vamos aplicar essa regra da cadeia aqui que nós acabamos de ver. Z não é uma função de x? Não, Z é uma função de x e de y. X e y estão em função de s e t. Então vamos aplicar essas duas regras aqui. Ó. Vamos lá. Queremos derivada de z em relação a s, nós vamos precisar de todas essas derivadas parciais aqui. Ó. Vai ser um pouco mais fácil de você determinar. Acredite em mim, nós já vamos ver isso. E depois, se quer a derivada parcial de z em relação a t, você vai precisar dessas derivadas parciais aqui. Então vamos lá. Quem que é a nossa z mesmo? E elevado a x seno de y. Quem é a sua derivada em relação a x? Mantém y constante, deriva em relação a x. Qual que é a derivada de e elevado a x em relação a x? É o próprio e na x.
Seno de y é constante, ele permanece lá. É uma constante, né? Qual que vai ser a derivada de z em relação a y? Você vai manter x constante. Então, e elevado a x vai ser uma constante e você vai derivar seno de y. Qual que é a derivada do seno de y? O seno de y. Quando você está derivando em relação a y, claro. Tá, então essas derivadas aqui, ó, de z em relação a x, de z em relação a y, ó, essas aqui nós já temos. Precisamos dessas, mais essas aqui, ó, de x em relação a s e de y em relação a s. De x em relação a t e de y em relação a t. Então vamos lá. X, olha só, x é st quadrado. Então, se você quer a sua derivada em relação a s, você vai manter t constante e vai derivar s. Qual que é a derivada de s? 1. Ó, então isso aqui fica t quadrado. Ah, agora eu vou querer derivar x em relação a t. Então, vou manter s constante e vou derivar t quadrado. Qual que é a derivada de t quadrado? 2t quadrado. 2t, desculpa. Então, essa derivada de y em relação a s vai ficar 2st. Tá bom? Y, nós sabemos que é s quadrado t. Se você quer derivar... Aqui é a derivada em relação a s, tá? Não, é em relação... Aqui está tudo trocado. Está trocado. Aqui é em relação a S e aqui é em relação a T. Me desculpe. Tá? Aqui é a derivada em relação a S. Tá? Aqui vai ser derivada em relação a S. Então vai ser... você vai manter T constante e vai derivar em relação a S. Vai ficar 2S que multiplica T porque T é constante. Você quer derivar isso daqui em relação a T, você vai manter S constante e vai derivar o T. Então vai ficar S quadrado. Tá certo? Essas duas notações aqui estão certas. Aqui é a derivada em relação a S, aqui é a derivada em relação a T. Eu fiz um copia e cola e não fiz as trocas. Me desculpe. Tá? Aqui é em relação a T, aqui é em relação a S e aqui sim é em relação a T. Tá? Então me desculpe por essa confusão. Na hora de fazer a substituição, nós vamos substituir corretamente. Tá? Então, quem que vai ser a derivada de z em relação a s? Vai ser essa soma desses produtos aqui. Então, você vem ali, derivada de z em relação a x, é isso daqui. Derivada de x em relação a s, é t quadrado. Basta você olhar lá. Derivada de z em relação a y, é essa função aqui. Derivada de y em relação a s, é isso daqui. Como você sabe quem é x e quem é y, você pode vir aqui e pode fazer a substituição. O livro do Stuart fez essa substituição e chegou nessa fórmula aqui para a derivada de z em relação a s. Tá? Derivada de z em relação a t é a soma desses dois produtos aqui. Essa primeira derivada parcial de z em relação a x deu isso daqui. A derivada de x em relação a t deu isso daqui. Tá? A derivada de z em relação a y deu essa função. A de y em relação a t deu essa outra função aqui. Aí você faz a substituição, se você quiser, né? Se não quiser, não precisa. Pode deixar assim. Não tem problema nenhum. O livro não. O livro falou, olha, eu sei quem é o x, eu sei quem é o y, então eu vou fazer a substituição. Fez a substituição, fez alguns cálculos e chegou nessa derivada parcial de z em relação a t. Beleza? Bom, continuando então. A regra da cadeia, ela tem três tipos de variáveis envolvidas. A primeira delas é a variável z. A variável z, ela depende de x e de y, então por isso que ela é chamada de variável dependente. Tá? E você tem também as variáveis intermediárias, x e y. Por que elas são chamadas de intermediárias? Olha, porque elas dependem das variáveis s e t. Então, z depende de x e y dependem as duas de s e t, portanto, z é a variável dependente, x e y são as variáveis intermediárias e s são as variáveis independentes. Independente significa o seguinte, não depende de ninguém, então elas podem assumir quaisquer valores, né? Você pode observar que nessa regra da cadeia, nessas duas fórmulas, cada termo, ó, aqui, ó, cada termo, tá vendo aqui, ó, cada um desses termos, tem uma variável intermediária envolvida, tá? Sempre tem as derivadas aqui dos termos intermediários, né? Então aqui, ó, tem termo intermediário, aqui também e aqui também. Cada um desses termos, ele se assemelha muito à regra da cadeia que nós vimos lá no primeiro caso, tá? Cada um dessas igualdades aqui, elas são muito parecidas com a fórmula
que nós vimos lá no caso 1 de regra da cadeia. Beleza? Você pode falar assim, putz, mas lembrar dessas fórmulas, dessas duas fórmulas aqui, pode ser uma coisa bastante difícil, né? Por isso tem um pequeno macete. Você faz uma árvore. Bom, que árvore? Essa aqui. Lá no topo, você coloca a variável z. Bom, aí você fala assim, bom, mas z depende de duas variáveis, da variável x e da variável y. Beleza, então eu vou fazer um segmento aqui, dizendo que z está dependendo de x, e eu vou escrever aqui e vou colocar uma aresta aqui, para dizer que a variável z depende de y, tá certo? Então, esses aqui é o que a gente chama de ramos. Esses aqui são os ramos da nossa árvore. São os primeiros ramos, tá? O ramo que liga z a x e o ramo que liga z até y. Tá. Então, beleza. Então, você fez essa primeira parte aqui. Aí você olha e fala assim, putz, mas x e y, eles dependem de s e de z, de s e de t. Então, beleza. Então, eu vou colocar mais um ramo aqui para s e vou colocar um ramo aqui para t. Aqui no y também, um ramo para s, um ramo para t. Então, beleza. Z depende de x e y, e x e y dependem de s e t. Tá vendo aqui, ó, por que é que as variáveis x e y são chamadas de intermediárias? Porque elas ficam no meio da nossa árvore. O topo, que é a z, ela depende ela depende de x e y, então ela é a variável dependente de x e y. S e t são as variáveis independentes porque elas não dependem de ninguém. Não tem nenhum ramo ligando elas, tá certo? Então, assim que você faz a árvore da nossa função. Isso aqui vai te ajudar, por quê? Porque agora, em cada ramo, você vai indicar a derivada parcial correspondente. Então, não tem aqui o ramo de z para x? Tem. Ora, se tem um ramo de z para x, tem derivada parcial de z em relação a x. Não tem um ramo que sai de z e chega no y? Não tem esse ramo aqui? Tem. Se tem esse ramo, então tem a derivada de z em relação a y. Lembra que z depende de x e y. Então tem essas derivadas parciais aqui. Você não tem que x depende de s e depende de t? Sim. Então tem a derivada parcial de x em relação a s e a derivada parcial de x em relação a t. Mas o y não depende do s e do t também? Depende. Então tem aqui a derivada de y em relação a s e a derivada de y em relação a t. Você coloca nesses ramos as respectivas derivadas parciais, tá? Sempre as derivadas da variável de cima em relação à de baixo, em cada ramo. Beleza? Agora, olha aqui. São duas formas de você sair da variável z e chegar na variável s. São dois caminhos possíveis. Um é esse caminho aqui que eu estou mostrando para você. Esse aqui é um caminho que liga z a s. Outro caminho é esse caminho aqui. Beleza? Então, este é um caminho, este aqui é outro caminho. Isso vai te ajudar a memorizar a regra da cadeia. Tá. Como é que vai ser a derivada de z em relação a s? Bom, você não tem dois caminhos para sair de z e chegar em s? Tem. Nesses dois caminhos aqui, você não tropeça com derivadas parciais? Tropeço. Então, beleza. Você vai multiplicar essas derivadas parciais que você encontra em um dos caminhos, multiplica elas, multiplica as derivadas parciais que você encontra no outro caminho. Sim. E depois de fazer a multiplicação, soma tudo. Aqui, ó. Essa primeira parte da fórmula, ó, derivada de z, ó, eu vou sair de z e vou chegar em s. Então eu vou caminhar por esse caminho aqui, ó. Já cheguei na derivada de z em relação a x. Vou andando, tropecei na derivada de x em relação a s. Vou multiplicar essas duas e vou deixar aqui. Tá vendo aqui, ó? Depois, a outra forma de chegar em s é a partir daqui. Saindo daqui, partindo por esse caminho, já tropecei na derivada parcial, cheguei aqui no y, vou andando, já tropecei na outra derivada parcial até chegar em s. Essas duas aqui eu vou multiplicar, multiplicando, depois eu somo tudo. Em relação a t, é a mesma coisa. Então, são duas formas de você sair de z e você chegar em t. Uma forma é esse caminho aqui, a outra é esse caminho de lá. Para você saber a derivada de z em relação a t,
você vai multiplicar as derivadas parciais que você encontra ao longo dos dois caminhos. Aqui, eu multipliquei essa derivada parcial com essa derivada parcial aqui. Aqui, ó. Depois, vou multiplicar essa derivada parcial aqui com essa outra derivada parcial aqui do lado. Deu isso daqui, fiz as duas multiplicações e depois eu somo. É assim que você memoriza. Não tem erro, cara. Acredite em mim, não tem erro. Não tem como você errar. Bom, tem a regra da cadeia também para o caso geral, né? Então, o caso geral fala o seguinte: suponha que você tenha uma função diferenciável de n variáveis, vamos chamar elas de x1 até xn, e suponha que cada xj aqui, ou cada uma dessas variáveis, também seja uma função diferenciável de outras m variáveis, de t1 até tn. Então, a função u ela vai ser uma função indireta das variáveis t1 até tm. Tá? E aí você pode perguntar, mas como é que eu calculo a derivada de u em relação a cada uma dessas variáveis ti's aqui? Então, deriva u em relação a x1, multiplica pela derivada de x1 em relação a ti. Derivada de u em relação a x2, vezes a derivada de x2 em relação a ti. E assim por diante. Derivada de u em relação a xn, que multiplica a derivada de xn em relação a ti. Todos esses produtos você soma. E aí você vai ter a derivada de u em relação a ti. Certo? Esse é o caso mais geral possível. Daqui a pouco nós vamos ver exemplos e isso vai ficar mais claro para você. Então, nós vamos escrever agora a regra da cadeia para o caso em que a função w depende de 4 variáveis, de x, de y, de z e de t. Depende dessas 4 variáveis. Tá? Então, aqui, ó, uma função que depende de 4 variáveis. Cada uma dessas 4 variáveis, ela depende de outras 2 variáveis. Das variáveis u e da variável v. Da variável u e v. Tanto x, como y, como z, como t. Todas elas são funções de u e de v. Certo? Nós temos o diagrama da árvore aqui. Aqui nós temos o nosso diagrama de árvore. Observe. W depende de x, depende de y, depende de z e depende de t. Então, essa aqui fica a primeira parte da nossa árvore. X depende de u, de v, y depende de u e de v, z também depende de u e de v, e t também. Todas essas variáveis aqui, ó, essas variáveis intermediárias, elas dependem dessas 2 variáveis independentes, as variáveis u e v. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos o nosso diagrama de árvore aqui para a nossa função. Aqui não apareceram as derivadas parciais. Por que as derivadas parciais não apareceram aqui? Porque não precisa. Não precisa aparecer as derivadas aqui, se você não quiser. Você sabe, se w está ligado com x, aqui tem a derivada parcial de w em relação a x. Ela está aqui, você só não precisa escrever ela. Você sabe que ela está lá. Aqui, ó, está a derivada de x, a derivada parcial de x em relação a 1. Ela está lá, você não precisa escrever. Imagina, isso aqui ia ficar uma coisa muito poluída. Você colocar todas as derivadas parciais, fica uma coisa poluída. Olha para cá. Ó. Aqui já ficou relativamente poluído, mas nem tanto. Né? Aqui você ainda pode... tá bom, tal. Né? Posso colocar as derivadas parciais, não vai ficar poluído. Aqui, cara, acredite, fica muito poluído. Então não precisa fazer isso. Não precisa colocar essas derivadas parciais. Tá. Mas como é que fica a regra da cadeia, então? Vamos lá. Primeiro, quais são as formas de você sair do W e chegar no U? São quantos caminhos possíveis? 4, ó, daqui até aqui. Esse outro caminho, de W até Z, de Z até U, de W até T, de T até U. Tá? Então, como é que você vai determinar a derivada parcial de W em relação a esta variável U aqui? Você vai seguindo os caminhos e vai multiplicando as derivadas parciais correspondentes. Nesse primeiro caminho aqui, ó, você vai tropeçar com a derivada parcial de W em relação a x e a derivada parcial de x em relação a w. Você vai em relação a u, desculpa. Você vai multiplicar as duas. Outro caminho, de w até y, de y até u. Então, pega a derivada de w em relação a y, multiplica pela derivada de y em relação a u. Tudo parcial. Tudo parcial. Então, faz essas multiplicações aqui. Depois, derivada parcial de w em relação a z, vezes a derivada parcial de z em relação a u. Essa multiplicação aqui também. Depois, derivada parcial de w em relação a t, vezes a derivada parcial de t em relação a u. Pronto, aqui. Soma tudo.
Isso é o que diz a regra da cadeia para esse caso aqui. Tá? Que é uma aplicação disso daqui. Ó. É uma aplicação disso. x1, x2, x3 era x, y, z e t. X, y, z e t. Esses T1, T2, Tn são os nossos U e V aqui. Tá? Então é isso que você faz. Ah, quer a derivada parcial de W em relação a V? Vê quais são todos os caminhos possíveis. Aqui ó, são 4 caminhos, de novo. Ó, são 4 caminhos possíveis. Faz o produto das derivadas parciais que você encontra em cada um desses caminhos. Faz o produto delas e depois você soma tudo. São 4 caminhos. São 4 multiplicações que você tem que fazer e depois, no final, como são 4 multiplicações, também serão 4 somas. Tá certo? Relativamente tranquilo, não é tão difícil assim. Tá? Como um exemplo prático, né? Vamos supor que a nossa função u dependa das variáveis x, y e z. Então, depende via esta função aqui, ó. X à quarta, y, x quadrados e ao cubo. O x depende de 3 variáveis, y depende de 3 variáveis e z depende de 3 variáveis também. Essas variáveis são R, S e T. Então, olha aqui ó, o nosso diagrama. U depende de x, y, z. Cada uma dessas variáveis intermediárias depende de R, S e T. Tá certo? E aí ele está falando para nós só determinarmos a derivada de U em relação a S. Em relação a essa variável S aqui. Bom, mesma coisa. Você tem 3 caminhos possíveis para sair de U e chegar em S. Esse é um caminho, esse é outro caminho, e aqui você tem o terceiro caminho. Quando você vai caminhando por esses caminhos, você tropeça, você encontra as derivadas parciais respectivas. Elas, de novo, elas não estão escritas aqui por uma questão de poluição. Tá? Mas você sabe, andando aqui nesse ramo, de U até X, tem a derivada de U em relação a X. Ela está aqui. Para andar desse ramo de X até S, você tem a derivada de X em relação a S. Ela está aqui. Então, você faz o produto dessas duas derivadas parciais. Depois, olha para esse outro ramo aqui. Ó. De U até Y, você tem a derivada parcial de U em relação a Y, de Y até S também. A derivada de Y em relação a S. Faz essas multiplicações. Está aqui. Ó. Mesma coisa por esse outro ramo aqui. De U até Z, de Z até S. Então, você vai ter esse outro produto aqui. Soma tudo. Soma tudo. Isso vai te dar a derivada de U em relação a S. Calcula essas derivadas parciais. De U em relação a X vai dar isso aqui. De X em relação a S vai te dar isso daqui. Depois você confere as contas. Dá uma pausa aqui no vídeo, se você quiser. Você pode dar uma conferida nessas contas aqui. Senão o vídeo já está longo. Se eu fizer todas as contas, ele vai ficar ainda maior, né? Então, vamos mais rapidinho aqui, né? Derivada de U em relação a Y deu essa função. De Y em relação a S deu essa função aqui. De U em relação a Z deu isso. De Z em relação a S deu isso daqui. Bom, essa é a derivada parcial de U em relação a S. Ele está falando o seguinte, ó, calcula para mim essa derivada quando R é 2, S é 1 e T é 1. Então, beleza. Ó, perceba que essa derivada parcial aqui, ela depende tanto de x e y, quanto de R, S e T. Depende de x, y, z, de R, S e T. Desculpa. Depende dessas 6 variáveis. Tá. Só que o x e o y e o z dependem de R, S e T. Então, se o R for 2, S1 e T for igual a 0, x vai valer 2, y vai valer 2 e z vai valer 2. É só fazer a substituição aqui e encontrar x, y, z. Só fazer a substituição você vai encontrar esses valores. Encontrados esses valores, você tem então o valor de x, de y, de z, r, s e t. Vem aqui nessa derivada parcial, substitui esses valores todos, faz as contas e vai chegar em 192. Certo? Bom, pelo menos não chegamos em zero, né? Que seria muito decepcionante, né? Então, chegamos em zero, chegamos em 192. Então, essa derivada parcial de U em relação a S, quando R for igual a 2, S igual a 1 e T igual a 0, vale 192. Beleza? Com isso, nós fechamos essa parte de derivadas, de funções de duas variáveis. A partir dos próximos vídeos, né? Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre derivadas direcionais, tá? E também sobre o vetor gradiente, tá certo? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.